Olá, boa tarde. De novo estamos nós aqui, eu e o Nelson. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Marcelo. E Nelson, episódio passado nós seguimos, ou melhor, nós começamos a falar sobre contra-transferência, né? E partindo da ideia de que o lugar do analista é ser o objeto atrator da pulsão, não é isso? Sim. Ok. E dissemos da contra-transferência como tudo aquilo que vem impedir o analista de ocupar este lugar, correto? Correto. Pois, e a gente achou que havia algumas coisas ainda a serem ditas, então pois bem, retomando. Exato. Então, te convido e convido aos colegas que nos ouvem que caminhemos nessa ideia, né? O que faz o analista se afastar do seu lugar? De pronto eu digo, fundamentalmente, o saber e o amor. Destrinchamos um pouco o que cada um desses significa? Eu acho bom, porque acrescento que tanto o saber quanto o amor nas suas versões desmesuradas. Perfeito. Com relação à análise, né? Uhum. Então, o saber desmesurado e o amor sem comedimento, eles são contra-transferenciais. O nome da transferência, não sei se a gente chegou a citar isso com essas palavras, né? O texto do Freud é observações sobre o amor de transferência. Então a transferência ela tem um queijo amoroso, a gente chegou a falar. Ela pode se converter, ter um caráter de amor mesmo. Sim. E agora, se esse amor, para que a transferência tenha a sua função terapêutica, que a gente vem tratando disso há 2 episódios, pelo menos, o amor devolvido pelo analista, ele tem que ser comedido. Sim. E aí é que tá, quando você fala, por exemplo, do amor como contra-transferência, é porque ele pode ser excessivo, fora de lugar, fora de momento. Tá. Amor a quê? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta, né? Eu sou da opinião que mais, né, mais perigoso para uma manifestação contra-transferencial na clínica, claro que o amor pelo paciente, mesmo que não seja um amor sensual, nada disso, né? Tem os seus perigos, Tem. de fato, mas eu tô pensando mais no amor a si mesmo. E eu estou pensando no amor ao saber excessivo, que é uma forma de amor a si mesmo. Sim, é um apaixonamento que fixa, né, o analista na sua posição humana. É não arredar pé por amor aquilo que se é. Isso é um elemento contra-transferencial. Porque a gente dizia no episódio passado da posição do analista como fazer silêncio em si. Quando o analista se ama demais, só barulho. Ele só faz barulho. Ele não escuta, não dá espaço para a fala do outro, né? Mas, né, eu acho que além, né, não é só a fala do outro, é a posição, a possibilidade da existência de algo diferente de si. Isso, a possibilidade da existência do outro, mesmo que não seja pelo discurso, mesmo que ainda seja um sintoma corporal, que não alcançou o discurso, que pela análise vai alcançar as palavras, tem razão. O analista aí, ele impede a existência do analisante como analisante. E fica um tipo de autorreferência
praticamente se coloca na posição de um totem, né? Tá, sim. O totem pode ser uma pessoa. Pode ser. E frequentemente né? É uma pessoa que foi ou representar uma pessoa que não existiu por um totem, mas tem ali o totem é antropomórfico, ou é de fato a estátua de alguém. Você vê várias estátuas aí, por exemplo, em religiões muito tradicionais, que o pessoal da museologia lá dá problema, tem que afastar o público, porque o pessoal quer pegar no pé. Sim. E aí o pé vai sumindo, né? Vai dando a erosão. Né? Aquilo é um totem, né? Então, o analista que acha que só pela própria presença vai fazer alguma coisa é um totem. Não, ele tem que trabalhar. Concordo com você. Então, o amor que a gente fala aqui não é esse amor da obviedade, que é o amor sensual que você falou, porque isso é realmente óbvio, né? Seria trocar os pés pelas mãos. Não é que o analista não possa se apaixonar pelo paciente e vice-versa. Só que interrompe a análise, acabou aquele trabalho, vamos fazer outra coisa. Sim. Né? O problema é o amor ao saber, né? Essa coisa narcísica, chata, totêmica mesmo. Eu estou pensando aqui, porque a gente tem falado em vários episódios da abstinência e da neutralidade. Sim, sim. Né? Eu acho que isso vai muito ao encontro disso que a gente fala, né? O analista, é claro que o analista se preocupa com o paciente. Claro. É claro que o analista tem desejos em relação ao seu paciente, de que ele consiga ter uma vida menos miserável, menos sofrida, menos sintomática. Isso me parece claro, né? Como diz o nosso colega que ainda virá, sofrer melhor. Isso, aí que sofrer melhor. Né? Bom, agora, cogitar que a única maneira de se sofrer melhor é a do analista? E que, portanto, o analisando deve ter o analista como um ideal a seguir? Aí é uma posição de amor do analista a si mesmo. Sim. E muitos analistas convocam isso no paciente e sustentam. Sim, isso é nitidamente iatrogênico. Isso é desastroso. Para não dizer perverso. Exatamente, para não dizer perverso na acepção psicanalítica. Sim. Então, fazer silêncio em si, que é a posição de um analista, é dificultada pelo amor que a pessoa do analista tem por si mesma. Pelo próprio percurso. Sim. Pelos títulos acadêmicos que ele acumulou, pela quantidade de grupos diversos que ele frequentou, pelos autores que ele leu, pelos analistas que ele frequentou na sua análise pessoal. Isso pode virar, para falar em termos mais chulos aqui, isso pode virar objeto de vaidade, sim. Eu tenho dito ao longo dos episódios que o analista tem que abdicar das dores e dos amores de ser quem se é. Isso. E isso não é fácil. Não, de jeito nenhum. Isso não é fácil. E é justamente por essa dificuldade, é justamente por essa posição, que não é uma posição natural, né? Não é uma posição, vamos chamar assim, uma posição natural do humano, que é necessário um exercício do analista. Me ocorreu agora, tá? Também entra em jogo aí uma experiência clínica. Um exercício, mas também assim, a quantidade de vezes
que o analista, ao longo da sua carreira, consiga alcançar esse lugar em cada caso, que é o lugar do analista. Tá. Ele se assusta menos com isso. Ele se fica menos inseguro nesse lugar que é inseguro por natureza. Tá. Você tá me dizendo isso e agora fez sentido uma coisa que eu penso e que estava aqui rondando. É muito comum a gente ver em supervisão analistas que iniciam a prática clínica e aqueles analistas que mantêm, claro, como todo humano, uma certa estrutura. Sim. Né? Bom, os analistas são histéricos, os analistas são obsessivos, colecionam tampinha. Mas o interessante que eu estou querendo dizer é que em momentos iniciais da prática clínica, isso tem a ver com o que você estava dizendo, analistas obsessivos que sustentam apenas acompanhar pacientes obsessivos. Não consegue entender, melhor, não consegue suportar a alteridade. Exatamente, é o que falávamos. É porque casa com o seu amor a si. Então, demora um tempo, é preciso apanhar, talvez. Eu acho. Né? Levar umas bordoadas. Levar umas bordoadas para poder cogitar e experimentar posições diferentes de si. É preciso passar pelo que a Isadora estava falando outro dia, num outro episódio que ela estava aqui, que atendeu com todo empenho e tal, e no final o paciente falou para ela, tem que estar menos insegura, viu? Exato. Tem que voltar melhor. E ela dando tudo que ela podia. Todo mundo já passou por isso, né? Todo mundo já passou por isso. Então é necessário ter esse tipo de queda narcísica para ir se construindo. Exato, gostei do termo, queda narcísica. O amor por o que somos é narcísico. É narcísico. Bom, para além, então, dessa questão da paixão, do apaixonamento, né, temos o saber. Sim. Que eles estão são diferentes, mas, claro, eles se retroalimentam. Sim. Né? O saber, essa ideia de que o analista, por estudar, e estudar muito, ele sabe. Ele sabe o que se passa no outro. Ele sabe o que o sintoma quer dizer. E ele sabe a priori, sabe de antemão. Nós estamos gravando aqui, a podcast vai publicar, mas não te dá uma preguiça isso, cara? Pra cacete. Tá, então vamos em frente. Ok, tamo junto. É chato. É chato. É chato. Quando eu chegar nesse ponto, eu paro de atender. Se eu souber tudo que vem pela frente, eu vou ler minha coleção obsessiva de gibis. Tá. Não tem por que atender. O analista é um sujeito muito curioso, né? Sim, infantilmente curioso. O analista tem que ser um sujeito muito curioso. Ingênuo até. Ingênuo até. E que se surpreenda. Sem a surpresa não há clínica. Primeiro porque você achata todo mundo, por exemplo, eu atendo obsessivo, então você já sabe o que fazer com toda pessoa que tiver um traço obsessivo que te procurar. E não é verdade. Pois é. Né? Assim por diante. Eu estava num grupo de estudos esses dias e a gente estava falando de pessoas que se cortam. É algo comum, até. Mais do que se imagina. E aí a questão era, o que isso quer dizer? Pessoas que se cortam. Mas tem que perguntar para quem se corta. Tem que perguntar para quem se corta. Não é? Exatamente. Porque uma pessoa que se corta não quer dizer nada.
pelo fato de se cortar. Apenas que ela se corta. E do ponto de vista médico, quer dizer que vai ter que suturar. Ah, sim, vai. Do ponto de vista da mãe, sei lá o quê. Do ponto de vista psicanalítico, ainda não quer dizer nada. Pois bem. Precisamos conversar. Eu sempre digo, e eu sempre me surpreendo com isso que eu digo. Eu falo que um sintoma não quer dizer nada. Eu sou da opinião que um sintoma, um fenômeno, seja um comportamento, para a gente dizer assim, tem que ser observado dentro de alguns... como que eu posso dizer? Dentro de algumas contingências, né? Por onde entra, qual a função, sim, e no que se sustenta. Em nome do que tá aí, né? Se cortar, não quer dizer nada. Não. Quando você começa a tentar responder essas 3 perguntas, começa a querer dizer alguma coisa. Aí pode ser que, com essas perguntas em mente, a gente pode encontrar naquele que se corta uma explicação. Sim. E aí, olha só que passe de mágica. É frequente acontecer que uma psicanálise bem conduzida, diante de alguém com esse tipo de sofrimento, o corte deixa de acontecer no corpo para passar, não passe de mágica, mas para passar aos poucos para a linguagem. E aí a pessoa deixa de se ferir para falar o que ela puder na análise. É a tal da cura pela fala. Ah, boa. Isso se tudo correr bem, e também não é um passe de mágica. Chegou o salvador, o psicanalista. Transformar a vivência numa experiência narrativa. Exatamente. Mito poético epopeico. Mito poético epopeico. Isso mesmo. Tá. Isso acontece com o sintoma de se cortar, isso acontece com o sintoma de acumular tampinhas, que é o meu caso, acontece com sintomas. É que eu não vou mexer nisso, que eu adoro elas, não preciso mexer em todos os meus sintomas. Isso acontece com sintomas que fazem sofrer. Você consegue, através da análise, transformá-los numa narrativa mito-poético-epopeica, e ela deixa de ser um problema para si e para o seu entorno. Ok. Então, o saber de pronto pode ser um elemento contratransferencial, no sentido de que, se você chegar para o seu analista e dizer, coleciono tampinhas, e aí então no analista construir a imagem de que você é um neurótico obsessivo. Acumulador. Um acumulador, melhor dizendo. Bom, obsessivo. Lascou. É um elemento contratransferencial. Não. Aliás, eu não coleciono tampinhas, gente. Falando sério, eu coleciono CDs de rock. Ninguém mexa naquilo. É meu. Não tô atrapalhando ninguém. O analista que achar que eu tô doente com aquilo, doente é ele. O que eu acho que estou querendo dizer, e eu acho que o Nelson concorda, vou até dizer para perguntar, é o seguinte, pessoal. Toque não é neurose obsessiva, por exemplo. Não. Toque é transtorno obsessivo-compulsivo, que é uma classificação especificamente médica, da medicina. Escutar rituais, né? Um analista que escuta rituais e de pronto ele diagnostica uma neurose obsessiva, ele está numa posição de saber. É bem questionável, inclusive, o saber dele. Exatamente. É uma posição de defesa. De defesa. É isso que eu quero dizer. Rapidamente diagnosticar para se ver livre do problema. E é uma posição de defesa frente a quê? Boa. Né? É o que você estava falando no começo. Exato, né? É a maneira como se defende do não saber, do inusitado,
do diferente, do silêncio em si, da alteridade, de tudo aquilo necessário numa abdicação de si mesmo para se ocupar um lugar de silêncio em si, lugar do analista, lugar de depositário da pulsão. Sim, destinatário da mensagem, da linguagem, o lugar atrator da pulsão. A gente está chamando esse lugar de muitas maneiras porque ele tem muitas maneiras. Né? Agora, desculpa te interromper. Não. Seguindo um pouco, esse lugar é um lugar de angústia. Muito. Mas aí a gente já está dando um passo para o próximo assunto. Porque o que marca, uma das coisas que marca a possibilidade da interpretação chegando é a angústia do analista neste lugar. Não é ansiedade, é angústia. Ansiedade é pressa. Esse lugar, né, do analista de ocupar um objeto, ocupar o lugar de objeto atrator da pulsão, como diz o Nasio, né, que a gente está chamando também de silêncio em si, que a gente está chamando, que eu estou dizendo que é um lugar onde a gente tem que abrir mão de todas as delícias, né, de todas as amarguras de ser o que é um lugar esvaziado e, portanto, é um lugar que gera angústia. Angústia da qual os analistas, alguns analistas, se defendem. Se defendem pelo amor, ou seja, pelo amor excessivo, por essa excessiva aparição de si, como se fosse um cuidador do bem, e também, né, de saber. Só que eu quero marcar uma palavra que você marca. Esse lugar é um lugar esvaziado. Isso não é um nada. Ele tem forma. Sim, ele é um lugar a ser ocupado. Não é nada. Imaginem um pote esvaziado. Esse pote já tem forma. O que vai ser colocado dentro do pote, exatamente, vem de quem? Vem do paciente. Vem do paciente. E antes o analista tem que esvaziar o pote, mas isso é uma coisa bastante conhecida. O esvaziamento... E esvaziar o pote é fonte de angústia. É fonte de angústia. Mas um lugar vazio está muito longe de ser um nada. É um lugar à espera de alguma coisa. Perfeito. A espera me faz lembrar do artigo do Zeferino Rocha. A esperança. Esperar não é... Como é que era mesmo? Bonito, né? A gente consegue resgatar isso. Vamos atrás. Vamos atrás. Que mais, Nelson? Para falar da contratransferência, da dificuldade dessa posição, eu acho que a gente já fez um bom... Eu podia soltar uma bomba. Tudo bem, estamos em 2 aqui. É um lugar psicótico. Silêncio em si, do analista ao meu lado. Não, você está falando isso porque é isso que justamente que torna o Nasio persona non grata entre os lacanianos muito rigorosos, porque ele fala que o lugar propício à interpretação é um lugar meio de foraclusão temporária. Dá para entender. Paramóico. Foraclusão do quê? Aí a gente encerra. É foraclusão das dores e dos amores e das delícias e das amarguras de ser o que se é. Isso. E do que se sabe. E aí é como se pudéssemos viver assim. Essa é a ideia da foraclusão. Essa é a ideia da foraclusão, do Nasio. Não é estrutural, que define a psicose, a neurose. Não. Esse é um ponto, né? É um ponto em que o analista ocupa e que é fugaz. É fugaz. Ele é evanescente, vamos dizer assim. É um lugar sempre no horizonte, que quando se alcança, ele
vai depois. Esgota ficar muito tempo nesse lugar. Claro. Cansa bastante. É esgotante abdicar. Sim, abster-se. Pegar, por exemplo, um cara que está falando de um assunto que você abomina, mas você sabe que a tua atenção ela é flutuante, porque nessa hora ela não flutua contra o paciente, ao contrário, é a favor do paciente. A favor do paciente. Para você tirar a atenção do que você gosta. Perfeitamente. E é por isso que é flutuante. E aí dá trabalho. Se dá trabalho. Então, a contratransferência, ela tá nesse posicionamento, né? Tá. Como você disse, se eu não estou enganado no episódio passado, contratransferência é tudo aquilo que se coloca contra a transferência. Eu achei interessante. Você defende da transferência. Vamos continuar num próximo? Vamos continuar num próximo. Porque já tem algumas coisas já alinhavadas para a gente continuar. O que você achou? Continuamos. Ouvintes, de novo, muito obrigado. Apontem perguntas no Spotify, no Instagram, que a gente está colocando lá também. Participem. Sempre que puder, a gente vai responder. Está pensando em fazer uma página, inclusive, de questões. É que assim, a gente grava com a irregularidade típica dos psicocoisos. A gente grava quando dá, quando a clínica permite, quando a gente consegue se encontrar, mas a gente está sabendo que vocês estão fazendo perguntas, tá bom? Participem. Obrigado. Tchau.